Hallo, hallo! E a gente já começa a nossa aula de hoje falando sobre Wortschatz, ou seja, vocabulário. Wortschatz significa vocabulário. Schatz é tesouro, Wort é a palavra, o tesouro da palavra é o vocabulário. E a gente vai falar sobre o vocabulário relacionado a beim Zahnarzt. Beim, aqui vai significar no. E Zahnarzt é o dentista. Por quê? Porque Arzt é médico e Zahn é dente. Então, o médico do dente é o dentista. E quando a gente fala que a gente está no consultório de alguém, na casa de alguém, a gente vai usar essa preposição beim junto com a pessoa. Então, beim Zahnarzt no consultório do dentista, por isso a gente diz no dentista, tá? Hoje a gente vai aprender vocabulário. Como é que a gente aprende vocabulário por aqui? Eu ensino a palavra e depois a gente coloca essa palavra numa frase. Vamos lá? Primeira palavra, então, é, como eu já expliquei, o dentista, der Zahnarzt, né? Que vai significar o médico do dente. É uma palavra masculina, der, porque dentista é uma pessoa do sexo masculino, tá? Então, por isso, der. O plural de todas as palavras em alemão tem um artigo die. Então, não importa se a palavra masculina, feminina ou neutra, o artigo é die no plural. E o plural de Zahnarzt é Zahnärzte. Se você reparar, eu coloco um E no final e coloco um umlaut. Esses dois pontinhos aí em cima do A, tá? Por quê, Lud? Porque em alemão o plural não tem lógica. Você vai ter que decorar um por um. Cada palavra tem um plural diferente. Quando eu coloco os dois pontinhos em cima do A, ele se torna o som de E. Por isso que fica Zahnärzte, tá? Vamos ver um exemplo, uma frase? Mein Schwager ist Zahnarzt. Mein, meu, né? E tem som de I, por isso eu digo mein. Schwager, cunhado. R no final tem som de Azinho, por isso eu digo Schwager. Ist é Zahnarzt, dentista. A dentista mulher, tá, do sexo feminino, eu vou dizer die Zahnärztin. Você percebe que eu coloquei um IN no final do Zahnarzt que a gente tinha acabado de aprender. Isso é bem comum, tá? Muitas vezes, para fazer o feminino das palavras, ou seja, para a gente designar uma mulher em relação a uma profissão, eu pego a profissão masculina e coloco IN no final, como aqui. Além disso, em alguns casos, eu vou ter que colocar o umlaut, os dois pontinhos, como aqui também. Eu vou ter Zahnärztin, tá? O plural vai ser sempre com o artigo die, como eu falei. Ah, Lud, o artigo do feminino e do plural são iguais? Sim, os artigos são iguais, né? Die pode ser tanto feminino quanto plural. Vai ser a palavra posterior, se ela estiver no singular ou no plural, que vai indicar. Por exemplo, aqui, se eu tiver Zahnärztin, é singular. Agora, se eu coloco nesse Zahnärztin mais N-E-N, vai ser plural. Die Zahnärztinnen. Aí eu vou ter o quê? As dentistas. Die Zahnärztinnen, tá? As dentistas. Vamos ver uma frase? Kennst du eine gute Zahnärztin? Kennst du. Kennst é conhece. Du é você. Você conhece? Eine gute, uma boa Zahnärztin, dentista. Bom, e como é que a gente chama o auxiliar de dentista? Eu vou precisar da palavra Zahnarzt, que nós já conhecemos, e vou colocar junto dela a palavra Helfer, porque Helfer significa ajudante, tá? Então, Helfer, porque vem do verbo helfen, que é ajudar, Helfer é ajudante. Então, ajudante do dentista. O plural e o singular dessa palavra são os mesmos, só vai mudar o artigo. Então, der Zahnarzt Helfer, o auxiliar de dentista, die Zahnarzt Helfer, os auxiliares de dentista. Vamos ver uma frase? Dieser Zahnarzthelfer ist sehr stark. Então, este auxiliar de dentista é sehr, muito, stark, forte. É muito forte, tá? Beleza. Vamos continuar aqui para falar da auxiliar de dentista feminina, ou seja, uma mulher. Nesse caso, a gente já viu ali na dentista e aqui vai ser o mesmo caso. Eu vou colocar o IN no final e vai dar o feminino. Então, se eu tinha Zahnarzthelfer, agora vai virar Zahnarzthelferin, com IN, tá? E o plural, também, toda vez que eu coloco o IN no final para formar esse feminino, o plural vai ser igual, que vai ser o NEN, tá? Então, vai ser também sempre igual. Fica a lógica aí para você. Gente, essa palavra vai ficar enorme. Die Zahnarzthelferinnen, tá? Uma coisa muito importante também é que você vai perceber que as palavras em alemão podem ser enormes, mas se você entender que elas são formadas por várias palavrinhas juntas, fica mais fácil de ler.
Porque você vai ler separado. Tá escrito tudo junto, mas você vai ler separado. Zahnarzt, primeiro você lê Zahn, que é dente. Depois você lê Arzt. Se for Zahnarzt, Helfer, são 3 palavras. Você vai ler cada palavra separada. Então, você não precisa ficar desesperado, porque a palavra é longa. Leia devagar, tá? Vamos ver o exemplo aí. Diese Zahnarzthelferin ist sehr geduldig. Então, esta auxiliar de dentista, ist é sehr, muito, geduldig, paciente. Bom, nós já vimos, né, que a formação da palavra dentista vem do dente, né? Então, o dente se diz der Zahn, der Zahn. O H, quando ele está depois da vogal, ele é mudo, ele serve para alongar a vogal. Por isso que eu não falo nada desse H, eu não pronuncio ele. Mas ele alonga o A, e aí fica der Zahn, como se o A ficasse um pouquinho mais longo. O plural de dente é Zähne. Então, eu vou colocar o umlaut no A e o E no final. Die Zähne, os dentes. Vamos ver um exemplo? Wir müssen uns jeden Tag die Zähne putzen. Wir müssen, nós temos que. Wir müssen, nós temos que. Geralmente, quando eu tenho 2 verbos em alemão, o segundo verbo está onde? Lá no final. Sempre assim, né? Você vai procurar sempre o segundo verbo no final da frase. Aqui é putzen, que é escovar. Quando tem a palavra dentes, die Zähne, putzen. Putzen é escovar. Putzen, na verdade, é limpar, mas com os dentes é escovar. Então, nós temos que escovar o quê? Die Zähne, os dentes, jeden Tag, todos os dias. A cadeira do dentista, aquela tão temida cadeira do dentista, eu vou chamar de der Behandlungsstuhl. Ai, Lud, que palavrona longa. Espera. Stuhl, que a gente tem lá no final, Stuhl, significa cadeira. E a palavra Behandlung, Behandlung, eu não falo G, tá? Behandlung é tratamento. Então, Behandlungsstuhl é a cadeira de tratamento. Então, olha só, você vai ler assim, Behandlungs, até o primeiro S. Behandlungs, depois você lê Stuhl, 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 tá? Então, der Behandlungsstuhl, a cadeira de dentista, o plural, eu vou colocar umlaut no U e E no final, vai ficar die Behandlungsstühle, as cadeiras de dentista. Exemplo, meine Schwester hat Angst vor dem Behandlungsstuhl. Meine Schwester, a minha irmã, hat, tem, e Angst é medo. Então, minha irmã tem medo. E quando alguém tem medo de algo em alemão, alguém tem medo de alguém tem medo vor. Vor, aqui vai ser o de, Angst vor. Então, a minha irmã tem medo de, meine Schwester hat Angst vor dem Behandlungsstuhl, da cadeira de dentista. Ah, mais uma palavra temida. A broca do dentista, eu vou chamar de der Bohrer. Der Bohrer. Aqui você vai perceber que eu tenho um H depois do O. Então, esse O é alongado, bo. E o ER no final tem som de A, por isso que fica der Bohrer. O plural é igualzinho ao singular, só muda o artigo die Bohrer, as brocas. Vamos ver um exemplo. Ich sehe den Bohrer nicht gern. Ich sehe é eu olho ou eu vejo. Den Bohrer, a broca. Então, eu olho a broca. Nicht gerne é nicht é não. E gerne é com prazer, né? Quando eu digo nicht gerne, não, é sem prazer, ou seja, eu não gosto daquilo, né? Então, eu posso traduzir essa frase assim de eu não gosto de olhar para a broca. Eu não gosto de olhar a broca. E por último, e não menos importante, a obturação. A obturação, eu vou dizer die Fühlung. O umlaut, né? Vou fazer boca de falar aí, für. E o NG no final, eu faço sem falar o G. Die Fühlung. Füllung é o preenchimento, tá? É para o preenchimento, o recheio, na verdade. E quando a gente fala de obturação, né? A pessoa vai ter que rechear seu dente. E por isso, die Fühlung. O plural, eu vou colocar EN no final, vai ficar die Fühlungen. As obturações. Exemplo, ich musste eine Füllung bekommen. Ich musste é o passado do verbo müssen, que é ter que. Então, ich musste, eu tive que. E a gente já falou que se tiver um outro verbo, vai estar lá no final. Aqui é bekommen, receber. Então, eu tive que receber eine Füllung, uma obturação. Ou seja, eu tive que fazer, né, uma obturação. Eu tive que receber do dentista uma obturação. Bom, agora você já pode ir ao dentista na Alemanha. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se ouve logo, logo. Tschüss!
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!